Bom dia, irmãos! Nós estamos nos preparando para o nosso culto e eu vim lembrar os irmãos de tirar aquela foto bacana para montar o nosso mosaico no final do dia. Por favor, envie as suas fotos para o Álvaro ou para o pastor Tiago até às 16h. Muito obrigada e um bom culto! Graça e paz, irmãos. Em nome da diretoria da Igreja Batista Central, estamos convocando todos os membros da igreja para participarem da assembleia que nós realizaremos no dia 11/7, 11 de julho próximo. Por conta da suspensão dos cultos pela pandemia do Covid-19, essa assembleia não poderá ser presencial. Então, nós estaremos utilizando uma ferramenta, um aplicativo para videoconferência chamado Zoom e a próxima semana, através do boletim e outros avisos, nós daremos mais detalhes como vai funcionar. Mas pedimos para que vocês reservem a data e se preparem para essa assembleia que vai ser bem diferente por ser à distância e através de aplicativo. A pauta para essa próxima reunião também será divulgada nos próximos informativos e pedimos assim então que a igreja possa se preparar e pedimos que participem também dessa assembleia. Que Deus possa abençoar a todos, continuar guardando as nossas famílias e cada um de vocês. Amém. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Eu me chamo Gesir Moraes Nascimento, sou conhecido por muitos aqui como Zir. Eu estive aqui nessa igreja há aproximadamente 4 anos e meio atrás e depois eu fui sair para estudar em Santa Maria, na Universidade Federal, para fazer o curso de bacharelado em música. Tenho 25 anos e sou filho do pastor José Marcelino do Nascimento e da ministra de música Ireni Teixeira de Moraes. Ambos fizeram o Seminário Batista do Norte, em Recife, há um bom tempo atrás, e hoje eles trabalham na Igreja Evangélica Batista. Eu estou aqui para passar um mês com vocês, conhecendo a igreja, e para que a igreja me conheça, aqueles que eu ainda não conheço. E eu convido a você a participar do nosso culto, a adorar o nosso Senhor, nos concentrar e estar pensando agora no nosso Deus, para que nós possamos dar um culto digno a Ele, pois Ele merece a nossa verdadeira adoração. Um abraço a todos vocês. Deus, queremos o Teu nome engrandecer nessa manhã. Receba todo louvor, toda adoração da Tua igreja, Deus. Receba o louvor, a adoração da Tua igreja através das músicas que serão cantadas, através das orações que serão feitas, através da palavra que será ministrada. Que o Teu Santo Espírito possa ter liberdade para agir no nosso meio, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que nessa manhã, Deus, o Teu nome venha a ser glorificado e que decisões possam ser tomadas por Ti. No nome de Jesus, amém e amém. Palavra do Senhor, em Salmo 84, versículo 1 ao 4, diz: Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, e suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó,
O Senhor nos convida a louvá-lo, cantar ao Senhor, que nós temos a segurança da nossa salvação no Deus de Israel, que se revelou através de Jesus Cristo a morrer no nosso lugar. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti, anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Eu estarei lendo o Salmo 46, dos versículos 1 a 3, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não teremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O versículo 7 vai dizer assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. No versículo 8 ao 10 diz: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O versículo 11 vai dizer assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura.
Vou repetir. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Vamos estar cantando agora um cântico que chama Mente e Coração. Esse Deus que nós podemos depositar a Ele tudo que Ele faz de acordo com a sua vontade. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar, grata e súplice oração, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai amado, querido, neste momento, quero fazer a Ti uma oração de gratidão, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos sem medidas que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Obrigado porque em meio a essa pandemia, em meio aos problemas, todas as coisas que acontecem, o Senhor está conosco. O Senhor cuida de nós, acima de tudo. Tu és Deus e Tu cuidas dos Teus filhos, Pai. Nós Te agradecemos pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, que são a causa de não sermos consumidos. Nós Te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu amor para conosco. No nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos a rotina do nosso projeto IBC Quarentena Solidária. Aqui é a região onde a gente faz a embalagem dos nossos alimentos. Tem o pessoal que serve as comidas nas marmitas e o pessoal que fecha as marmitas aqui. E são colocados nestes recipientes. Bom, queridos, aqui é a nossa cozinha, onde os nossos voluntários, eles cozinham, né? E aqui... Já saiu o feijãozinho. Conta um pouco da rotina da cozinha aí para nós. A nossa rotina é chegar aqui às 2 da tarde, nós preparamos o feijão, depois vamos preparando o arroz, a massa, quando tem polenta nós fizemos a polenta, e tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para ajudar os nossos irmãos que estão precisando na rua. Amém. Estamos aí, estamos precisando de braços fortes para nos ajudar aqui também. Fiquem à vontade para vir. Que Deus abençoe a todos. Bom, queridos, aqui nós fizemos um pequeno brechó
onde as pessoas que nós estamos ajudando com a alimentação, elas vêm aqui, entram uma a uma e tem a possibilidade de escolher entre roupas. Lá temos cobertas, travesseiros, lençóis também. Queridos, estou aqui com o Antônio Alberi. O Antônio é responsável pelas nossas entregas. O Alberi já tem também participado desde o início do projeto nas entregas. Eles vão falar um pouquinho do que eles têm feito. Pessoal, estamos aqui fechando mais uma semana aí, praticamente 90 dias de quarentena solidária, né? E hoje, graças a Deus, mais uma semana concluída, com bastante êxito em questão de tempo, ameaça de temporal, de chuva que está por vir, mas também reforçando o apelo na parte das entregas, que precisamos fortalecer mais o time de entregadores, o time de motoristas. Então, se os irmãos tiverem essa disponibilidade, procura fazer contato comigo, com o Álvaro, com o próprio pastor Tiago, para a gente ir reforçando isso aí e não sobrecarregando muito a escala dos entregadores e dos motoristas. Esse seria o meu recado e o agradecimento a todos aí. Peço que continue orando por nós e pelo projeto. Queridos irmãos, bom dia. Há quanto tempo nós não falamos sobre missões, não é mesmo? Então, eu gostaria de comentar com vocês que nesse período de junho e julho nós estaríamos em campanha de missões estaduais, mas provavelmente devido à pandemia está tendo um atraso, né, no lançamento da campanha, mas não se preocupem que isso vai acontecer provavelmente em julho. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que sempre nos remete a lembrar em missões, porque missões acontecem em todo o tempo. Não é somente durante os meses de março, abril, junho, julho, setembro, outubro, não. Todo ano, todos os dias, existem missionários no campo, existe uma igreja que é perseguida e que precisa das nossas orações, precisa do nosso cuidado, digamos assim, através das orações e também das nossas ofertas. Então, convido os irmãos a lerem comigo em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido falar a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Deixo essa mensagem para os irmãos refletirem ao longo da semana e não esquecerem de sempre fazerem suas orações pelos nossos missionários, independente do país, do local onde eles estejam, e também se organizarem para que no próximo mês comecem as suas ofertas com missões estaduais. Um grande abraço a todos. Vamos ler agora Lucas 8, 24, que diz: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Aqui os discípulos estavam no meio de uma tempestade no mar. E eles clamaram ao Senhor Jesus Cristo que salvasse. E ele fez calmaria ali naquele lugar. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não te incomodas conosco, podes assim dormir, se a cada momento estás
Lucas, capítulo 8, versículo 24, vai dizer assim: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Eu te convido nesse momento a interceder, a orar pelos pedidos que estão no nosso boletim, por aqueles irmãos que estão enfrentando um problema de saúde, por aqueles que estão em recuperação, por aqueles que estão ou fazendo ou esperando por um tratamento. Eu te convido a orar pelos irmãos que estão desempregados, com uma situação financeira difícil. Muitos são os pedidos de oração que constam no nosso boletim. Eu te convido a orar nesse momento por esses pedidos. Eu te convido a orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Eu te convido a orar pelas nações, pelo mundo que está enfrentando essa pandemia. Que Deus dê discernimento e sabedoria àqueles que estão na linha de frente a fim de achar uma vacina, algo que possa parar o avanço dessa enfermidade. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de interceder nesse momento pelos nossos irmãos, Deus, que estão com a sua saúde debilitada. Que o Senhor possa, com a sua boa mão de poder, Deus, restaurar a saúde dos nossos irmãos. Aqueles, Deus, que estão em tratamento, Deus abençoe. Usa, Senhor, a equipe médica, Deus. Abençoe, Deus, aqueles que estão em recuperação, que eles possam ter uma boa recuperação. Rogamos, Deus, pelos nossos irmãos que estão enfrentando uma situação financeira difícil, que nesse tempo de tempestade eles possam provar do cuidado do bom pastor. Oramos, Deus, por aqueles que estão desempregados, Deus, à procura de um emprego, que o Senhor possa abrir uma porta, Deus, mesmo em meio a uma situação tão difícil, Deus, que o nosso estado, a nossa nação está vivendo. Pai, eu rogo, Deus, por aqueles que estão na linha de frente, Deus, nas pesquisas, Deus, tentando encontrar uma vacina, algo, Deus, que venha parar o avanço dessa pandemia, Deus. Eu oro, Senhor, pelas equipes médicas, Deus, pelos enfermeiros, por todos aqueles, Deus, que estão trabalhando incansavelmente, Deus. Abençoe a vida dessas pessoas. Abençoe, Deus, aqueles que estão em hospitais nesse momento, sofrendo, Senhor. Consola e conforta o coração daqueles que perderam os seus familiares, Deus. Abençoe o teu povo, Deus. Abençoe a tua igreja. Receba todo louvor, toda a glória nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de expor o texto sagrado, eu gostaria de agradecer essa amada igreja pelo cuidado que a igreja tem com seus pastores. Durante a semana, eu recebi um belo presente. Não vou mostrar o presente agora, mas no domingo que vem estarei usando. Então, muito obrigado a essa amada igreja pelo cuidado com os seus pastores. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu estou desenvolvendo uma série chamada Milagres de Jesus. E nessa manhã eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: Jesus, o Deus que se apresenta em meio à tempestade. Jesus, o Deus que se apresenta em meio à tempestade. Em meio à tempestade, Jesus, Ele organiza o caos. Em meio à tempestade, a vida surge em Jesus. Em meio à tempestade, nós encontramos descanso. Em meio à tempestade, nós encontramos liberdade em Jesus. Em meio à tempestade da vida, nós encontramos uma família. Nós não estamos sozinhos. A igreja, a família de Deus aqui na terra. E Deus usa a sua igreja como apoio, tanto no tempo da tempestade, como também no tempo da bonança. Então abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículos do 23 ao 27. Mateus capítulo 8, versículos
do 23 ao 27. Assim diz a boa, infalível, suficiente palavra do bom Deus. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui. Eu te convido a orar mais uma vez conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua boa palavra, pelos teus bons conselhos. Fala conosco nessa manhã, queremos ouvir a tua voz, somente a tua voz, Deus. Queremos ser ensinados pela tua palavra, queremos ser corrigidos pela tua palavra, queremos ser instruídos, repreendidos, animados, fortalecidos pela tua palavra, Deus. Que o teu Espírito Santo possa ter liberdade em falar aos nossos corações nessa manhã. Que possamos ser daqui desafiados, Deus, a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus nos abençoe com a sua boa palavra. Jesus, o Deus que se apresenta em meio à tempestade. A tempestade muitas vezes gera medo no nosso coração. E a pergunta que eu te faço é: quais são os teus medos? Que tipo de medo a ansiedade tem gerado no seu coração? Ou melhor, que tipo de medo a tempestade tem gerado no teu coração? Que tipo de medo esse deserto que você está enfrentando tem gerado no teu coração? Que tipo de medo essa dificuldade que você ou sua família estão enfrentando neste tempo tem gerado no seu coração? Certa vez, alguém disse que o medo, até certo ponto, ele é positivo porque ele serve como um alerta, mas depois de certo ponto, ele acaba nos paralisando, ele acaba nos aprisionando. Ele acaba corroendo a nossa confiança em Deus, ele acaba turvando a nossa visão, ele acaba enfraquecendo a nossa memória. Quais são os teus medos? Hoje o teu medo ele é positivo, ele tem servido como um alerta. Hoje o teu medo ele é destrutivo, ele tem paralisado você. Ele tem aprisionado você, ele tem corroído a tua confiança em Deus, turvado a sua visão, enfraquecido a tua memória. Quais são os teus medos? Que tipo de medo você tem sentido diante dessa pandemia? Voltando aqui para o texto, nós vimos que os discípulos passaram o dia todo ouvindo os ensinamentos de Jesus, vendo em loco Jesus operando muitos milagres. Mas o medo de uma grande tempestade acabou enfraquecendo a memória daqueles discípulos, acabou turvando a visão daqueles homens. Talvez nessa manhã a sua memória, devido ao medo, esteja enfraquecida. Você não consegue mais lembrar quem Jesus é, o que Jesus fez por você. Talvez você não consegue mais lembrar os grandes feitos do Senhor na sua vida, na vida da sua família, nessa igreja. Talvez nessa manhã a sua visão, devido ao medo, esteja turvada. Você não consegue enxergar nada mais além do que grandes ondas e de uma forte tempestade. Então, olhando para essa narrativa de Mateus capítulo 8, eu aprendo que não há o que temer. Ao lado de Jesus encontramos descanso, mesmo sendo suscetíveis às tempestades. Não há o que temer. Ao lado de Jesus, nós encontramos descanso, mesmo sendo suscetíveis às tempestades. O cristão não é imune à tempestade, mas nós podemos ter a certeza que o bom Deus está conosco
para nos ajudar a atravessá-la. Sobre a tempestade, eu gostaria de fazer algumas considerações. E a primeira consideração é essa. A tempestade, muitas vezes, ela chega de forma inesperada. Atente para o que diz o versículo 23 e o versículo 24a. Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 24, vão dizer assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Jesus, porém, dormia. Depois de uma agenda lotada, depois de uma agenda concorrida, Jesus e seus discípulos tiram um tempo para descansar. O local escolhido era um local suscetível a tempestades. O local escolhido foi o Mar da Galileia. Sobre esse mar, Champlin vai dizer o seguinte no seu comentário bíblico: o Mar da Galileia fica a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. O local goza de clima semitropical e o ar quente ali produzido, ao chocar-se com o ar frio proveniente dos montes próximos, com frequência provoca tempestades violentas. Por mais que o local fosse suscetível a tempestades, a fortes tempestades, toda vez que ela chegava de forma inesperada. Quando tudo estava calmo, a tempestade chegava sem avisar, gerando um profundo caos. Dr. Christie, certa vez ele narrou da seguinte forma a sua experiência nas margens do mar da Galileia. Ele diz assim: ao levar um grupo de turistas, muitos deles, ao se depararem com as águas tranquilas e transparentes, expressaram dúvidas em relação à fidelidade do relato evangélico, em que se menciona uma tormenta. Quase imediatamente o vento começou a soprar. Em 20 minutos o mar se via branco pela espuma das ondas. Grandes massas de água rompiam contra os muros da cidade e os visitantes precisavam buscar refúgio para que não os molhasse a garoa que vinha como resultado desses abrolhos. Embora se encontravam a mais de 200 metros da margem. Em menos de meia hora, a plácida superfície do lago se converteu em uma selvagem tormenta marinha. Isso é o que aconteceu a Jesus e aos seus discípulos também. Então, alguém que teve uma experiência à beira do mar da Galileia confirmou que a tempestade, quando chegava de forma inesperada. Muitas das tempestades da vida são assim. Quando chegam de forma inesperada. Eu vou citar aqui alguns exemplos. E o primeiro exemplo é de um acidente. Joyce e eu, nós conhecemos uma família que há 4, 5 anos atrás, um jovem rapaz, casado há pouco tempo com uma menina, estava viajando, ele sentado então no banco da frente, dirigindo o carro, a menina ao seu lado no banco da frente, a sogra no banco de trás e o filhinho de 1, 2 anos de idade também no banco de trás. Essa família se envolveu em um terrível acidente. Naquele dia faleceu o rapaz, a sua esposa, a sua sogra, sobreviveu apenas um menino de 1, 2 anos de idade. Para quem ficou, foi muita dor e sofrimento. Hoje esse menino, ele mora com seus avós. Mas essa tempestade deixou marcas de dor e sofrimento. Muitas das tempestades da vida são inesperadas, como por exemplo, uma enfermidade que chega de uma hora para outra. Uma criança de 7, 8 anos acometida por uma enfermidade que leva à morte. Um jovem que contraiu uma doença, uma enfermidade que leva à morte. Uma pessoa que tinha a sua saúde a todo vapor, de uma hora para outra descobre que tem uma enfermidade que leva à morte. Tempestades da vida.
Muitas das tempestades da vida, elas são inesperadas, como por exemplo uma crise no casamento. Os cônjuges estão bem um com o outro, está dando tudo certo no casamento e de uma hora para outra o casamento se dissolve, o casamento se destrói. Um dos cônjuges vai embora, ou se descobre que há muito tempo um dos cônjuges tem um amante, uma amante. Tempestades da vida que chegam de forma inesperada. Muitas das tempestades da vida são inesperadas, como por exemplo um desemprego. Você é uma pessoa que se esforça, você é uma pessoa que corre atrás para evoluir dentro de uma empresa, você faz cursos, você trata bem os clientes, você recebe bons elogios e de uma hora para outra você recebe uma carta chamada carta de demissão. Carta de demissão, você está demitido. Quantas tempestades te pegaram no contrapé? Quantas tempestades te deixaram sem chão? E a pergunta que eu te faço é: por acaso Deus te abandonou em alguma delas? Por acaso Deus te abandonou em alguma delas? Você que está assistindo pelo YouTube, responda essa pergunta: por acaso Deus te abandonou em alguma das tempestades que você enfrentou? Você que está nos assistindo pelo Facebook, responda essa pergunta: por acaso em algum momento da vida Deus te abandonou? Você que está assistindo pelo WhatsApp ou por outra ferramenta, responda essa pergunta: por acaso algum dia Deus te abandonou diante de uma tempestade, diante de um deserto, diante de uma dificuldade? Você se sentiu abandonado por Deus, mas será que Ele realmente te abandonou? Sobre a tempestade, muitas vezes ela chega de forma inesperada, como também chega de forma avassaladora. O versículo 24 vai dizer assim, Mateus, capítulo 8, versículo 24. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Esse é o segundo ponto da mensagem sobre a tempestade. Muitas vezes, quando ela chega de forma avassaladora. Mateus vai dizer que as ondas arrastaram o barco. Marcos vai dizer que as águas estavam encobrindo o barco. Lucas vai dizer que a tempestade era tão forte, mas tão forte, que eles estavam a naufragar. A estrutura daquele barco estava sendo abalada constantemente. Um barco que demorou para ser construído, em poucos minutos ele deixaria de existir. A tempestade da vida, ela é avassaladora, porque ela mexe com a estrutura do ser humano. Ela desconstrói aquilo que levamos anos para construir. Ela desconstrói em poucos minutos aquilo que nós levamos anos para construir. A tempestade é avassaladora muitas vezes porque atinge o nosso coração, a nossa mente, o nosso físico, os nossos relacionamentos. Quanto tempo você demorou para construir o seu casamento? Faz quanto tempo que você demorou para construir a sua família? Faz quanto tempo que você demorou para educar os teus filhos? Faz quanto tempo que você demorou para construir a sua carreira, para construir um projeto e de uma hora para outra você viu tudo isso indo pelo ralo? Sobre a tempestade, muitas vezes ela é inesperada, muitas vezes ela é avassaladora. A terceira consideração que eu gostaria de fazer aqui sobre a tempestade é que ela vai além da capacidade humana. O versículo 25 vai dizer assim: os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. A tempestade muitas vezes vai além da capacidade humana. Homens experientes,
Aqueles pescadores, eles eram homens experientes, homens acostumados com o mar da Galileia, homens acostumados a enfrentar tempestades no mar da Galileia, mas dessa vez eles não conseguiram combater tal tempestade. Homens experientes acabaram reconhecendo que desta vez essa tempestade ia além da capacidade deles. Você não vai conseguir resolver tudo sozinho em sua vida. Existem coisas que você vai conseguir resolver sozinho, existem coisas que você vai conseguir resolver com o seu próximo, existem coisas que você vai resolver com uma instituição, mas existem coisas na sua vida que você vai precisar depender única e exclusivamente de Deus para resolver. Vai ter momentos que palavras humanas não vão ter poder para consolar você, confortar você, motivar você, dar direção para você, te ajudar. É preciso da ajuda de Deus. O salmista vai expressar bem essa máxima no Salmo 20, versículo 7, quando diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Quando a tempestade vai além da minha capacidade para resolver, quando a dificuldade vai além da minha capacidade para resolver, eu deposito diante do meu Deus tal situação, pois eu sei que posso contar com a sua ajuda. Ele usa homens, ele usa instituições, mas o socorro sempre vem dele. Sobre a tempestade, ela muitas vezes chega de forma inesperada, ela é avassaladora, ela vai além da nossa capacidade, e em quarto lugar, ela nos surpreende. O versículo 25, o mesmo versículo 25, vai dizer assim: os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Aqueles homens, eles foram surpreendidos negativamente. O pastor Augusto Nicodemos, em seu sermão intitulado como Surpreendidos pela Tempestade da Vida, ele vai dizer o seguinte: as tempestades podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. O mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Era um cenário doméstico para eles. Alguns deles eram pescadores profissionais e conheciam cada palmo daquele lago. Muitas vezes eles cruzaram aquele mar lançando suas redes. Ali era o lugar do seu ganha-pão, mas agora estão em apuros. O comum tornou-se um monstro indomável. Aquilo que parecia ser administrável torna-se uma força incontrolável. Muitas vezes as tempestades mais borrascosas que enfrentamos na vida não vêm de horizontes distantes, nem trazem coisas novas, mas apanham aquilo que era ordinário e comum em nossa vida e bota tudo de cabeça para baixo. O pastor Nicodemos continua dizendo: muitas vezes é o cônjuge que foi fiel tantos anos, que dá uma guinada e se transforma numa pessoa amarga, agressiva e abandona o casamento para viver uma aventura com outra pessoa. Outras vezes é o filho obediente que resvala os pés e transforma-se numa pessoa agressiva, irreverente, dissimulada e insolente com os seus pais. Ainda hoje, há momentos em que as crises maiores que enfrentamos nos vêm daqueles lugares onde sentimos mais seguros. A pior tempestade é aquela que vem de onde nós menos esperamos. No ano de 2007, meu pai decidiu abrir uma filial no litoral norte gaúcho. E a primeira praia que nós visitamos, a primeira cidade que nós visitamos para abrir a filial foi na cidade de Capão da Canoa. Nós não chegamos a abrir uma filial lá, no fim nós abrimos na cidade de Tramandaí, mas algo me chamou a atenção naquele lugar. Nós encontramos um prédio maravilhoso, um prédio que atenderia às nossas necessidades, às nossas expectativas.
E para nossa surpresa, aquele prédio estava bem abaixo do valor de mercado. Meu pai então começou a conversar com a proprietária e descobriu que aquele prédio estava indo a leilão e ela estava vendendo mais baixo para tentar impedir o leilão e sair muito mais barato do que o valor normal. E o meu pai então, conversando com a proprietária, descobriu que o pai daquela mulher já falecido era um empresário conhecido na cidade de Capão da Canoa. Esse empresário então resolve dar a chance para um rapaz, resolve dar um emprego para um rapaz. Esse rapaz perdeu a sua casa, esse empresário abraçou o menino, colocou o menino para dentro da empresa, aquele menino passou a morar dentro da empresa e depois de alguns anos cobrou na justiça um valor milionário. Um rapaz que aquele empresário investiu, um rapaz que aquele empresário cuidou, um rapaz que aquele empresário colocou para dentro da sua própria casa, mais tarde cobrou na justiça. Cobrou na justiça um valor absurdo. E a frase daquela mulher foi: a pior tempestade é aquela que vem de onde a gente menos espera. O pior soco vem de onde a gente menos espera. A pior chicotada vem de onde nós menos esperamos. Então, olhando para a narrativa de Mateus capítulo 8, versículos do 23 ao 27, eu aprendo que não há o que temer. Ao lado de Jesus, nós encontramos descanso, mesmo sendo suscetíveis às tempestades. Mesmo a tempestade chegando de forma inesperada, mesmo a tempestade chegando de forma avassaladora, mesmo a tempestade indo além da nossa capacidade para resolvê-la, mesmo a tempestade nos surpreendendo de forma negativa, não há o que temer. Não há o que temer. Ao lado de Jesus, nós encontramos descanso, mesmo sendo suscetíveis às tempestades. Não há o que temer. Ao lado de Jesus, nós encontramos vida, mesmo diante de uma forte tempestade. Ao lado de Jesus nós encontramos liberdade, mesmo diante de uma forte tempestade. Ao lado de Jesus nós encontramos uma família. Nós não estamos sozinhos, mesmo diante de uma forte tempestade. Essa família se chama Igreja do Senhor Jesus, aqui na terra. Nessa família nós encontramos apoio. Jesus certa vez disse o seguinte, em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus, o Deus que se apresenta em meio à tempestade. Jesus, o Deus que organiza o caos em meio à tempestade. Jesus, o Deus que gera vida em meio à tempestade. Jesus, quem nos oferece descanso em meio à tempestade. Jesus é o Deus bem presente, mesmo em meio à tempestade. Como encontrar descanso em meio à tempestade? Como descansar quando as coisas estão indo de mal a pior? Em primeiro lugar, siga Jesus. Siga Jesus. O versículo 23 vai dizer assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Seus discípulos o seguiram. Aqueles discípulos passaram o dia inteiro aprendendo com os ensinamentos de Jesus. Aqueles discípulos passaram o dia inteiro aprendendo com as ações de Jesus, mas isso não basta para ter intimidade com Jesus. Para ter intimidade com Jesus é preciso segui-lo. E seguir Jesus não significa seguir apenas nos momentos bons. Seguir Jesus tem a ver com seguir Jesus em todos os momentos, também nos momentos difíceis. Enquanto Jesus ofereceu pão e circo, enquanto Jesus ofereceu alimento e milagres, a multidão seguia Jesus ao ponto de aclamar Jesus, o seu próprio rei. Porém, no momento que Jesus começou a revelar algo sobre o seu reino,
no momento que Jesus começou a revelar o propósito do seu reino, no momento que Jesus começou a exigir compromisso, essa mesma multidão abandona Jesus. E ao invés de aclamar Jesus como seu próprio rei, eles começaram a gritar: crucificam, crucificam, crucificam. Diante desse cenário, muitos dos discípulos de Jesus, com medo, acabaram abandonando Jesus em primeiro momento. Mais tarde nós vamos ver que eles retornaram, mas diante do medo, eles também o abandonaram. Seguir Jesus significa participar dos milagres de Jesus, mas também do caminho da cruz. Seguir Jesus significa participar daquilo que Ele está fazendo, dos milagres que Ele está operando, mas também do caminho da cruz. O que isso quer dizer? Lucas, capítulo 9, versículos do 23 ao 27 vão dizer assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Seguir Jesus significa acompanhar Jesus quando as coisas estão indo bem, mas também acompanhar Jesus quando as coisas estão indo de mal a pior. Julie Ackerman, em seu livro chamado Seguidores Volúveis, ela vai dizer algo muito interessante. Amo aplaudir um time que está vencendo. Quem não ama aplaudir um time que está vencendo? Mas o meu interesse esfria quando ele começa a perder. Quantas pessoas não abandonaram seu time quando o resultado era um resultado negativo? Amo fazer parte de um movimento local, novo e empolgante, mas quando essa energia se desloca para outra parte da cidade, estou pronta para deslocar-me também. Quem não conhece pessoas assim? Quando as coisas estão dando certo, estão aqui conosco, mas quando surge um movimento novo, acabam se vendendo para esse movimento. Amo seguir Jesus quando Ele está fazendo o impossível, mas saio de fininho quando Ele espera que eu faça algo difícil. É empolgante seguir Jesus quando faço como parte da multidão, da onda. É fácil confiar nele quando ele derrota os espertos e os poderosos, mas quando ele começa a falar a respeito de sofrimento, sacrifício, morte, compromisso, eu acabo hesitando, porque eu tenho outros compromissos, eu tenho outros planos, eu tenho outros projetos. Gosto de pensar que teria seguido Jesus até a cruz, mas tenho minhas dúvidas. Afinal, se não me posiciono em favor dele em lugares onde isso é seguro, o que me faz pensar que o faria cercada por uma multidão de seus opositores. Julie Ackerman vai concluir da seguinte forma: Jesus morreu por seguidores inconstantes para os tornar seguidores fiéis. Quando eu leio esse parágrafo, a minha tendência é criticar aquelas pessoas que são inconstantes. Mas aqui na conclusão, Julie vai me lembrar que eu também fui um seguidor inconstante. E Jesus morreu no meu lugar para me tornar um servo fiel, um seguidor fiel. Quando nós olhamos para esse parágrafo, nós nos identificamos. Nós lembramos que nós também fomos seguidores inconstantes, mas Jesus morreu para nos tornar seguidores fiéis. Como encontrar descanso em meio à tempestade? Em primeiro lugar, siga Jesus. Em segundo lugar, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Os versículos do 24 ao 26 vão dizer assim: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém,
dormia. Jesus, porém, dormia. O versículo 25 vai dizer: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Por que vocês estão com medo? Pergunta Jesus. Jesus, ele estava no barco, mas ao invés de olhar para Jesus, eles estavam olhando para a tempestade. Ao invés de olhar para Jesus e aprender com Jesus, eles sentiram medo. Não um medo positivo que eu falei lá no início, que serve como um alerta, mas um medo que paralisou aqueles homens, um medo que aprisionou aqueles homens, um medo que corroeu a confiança que eles tinham em Deus, um medo que turvou a visão deles, enfraqueceu a memória deles. Quando nós olhamos para Jesus, o texto vai nos ensinar que nós enxergamos as promessas dele para a nossa vida. Embora Mateus tenha se calado a respeito desse fato, Marcos vai registrar: antes de embarcar naquele barco, Jesus fez uma promessa: nós vamos chegar do outro lado. Jesus, ele não promete viagem calma e fácil, mas garante chegada certa e segura. Jesus não nos promete ausência de luta, mas vitória garantida. Eu venci o mundo, então tendes bom ânimo. Quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos as suas promessas. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos a paz de Cristo. A paz de Cristo é totalmente diferente daquela paz que um homem pode te oferecer. É totalmente diferente daquela paz que uma instituição pode te oferecer. É totalmente diferente daquela paz que o dinheiro pode comprar para você. Quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos a paz de Cristo. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Ela fazia parte do currículo de treinamento de seus discípulos. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, ele vai dizer: tende por motivo de grande alegria passar por provações, porque é na provação que a sua fé é testada, é na provação que você amadurece, é na provação que Deus é glorificado. A provação, ela serve como uma prova na vida do discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ela faz parte de uma escola onde o mestre é Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos as suas promessas. Quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos paz, uma paz que homem nenhum pode nos oferecer, circunstância nenhuma pode nos oferecer. Quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos um Deus que até a natureza obedece ao seu comando. Um Deus que uma pandemia obedece ao seu comando. Um Deus em que, ao falar, o desemprego obedece ao seu comando. A pergunta que eu te faço é: para quem você está olhando neste momento? Você está olhando para Jesus ou você está olhando para a tempestade? O que você está aprendendo com a tempestade que você está vivendo? O que você está aprendendo com essa pandemia? O que você está aprendendo com a escassez financeira que você está vivendo? Isso vai depender da lente que você usar. Se você olhar para a tempestade, você vai encontrar caos, você vai encontrar morte, você vai encontrar agonia, você vai encontrar escravidão, você vai se sentir só. Mas quando você coloca a lente que aponta, que foca em Jesus, você vai encontrar vida, você vai encontrar descanso, você vai encontrar liberdade, você vai encontrar uma família da fé que está disposta a caminhar contigo até onde for preciso. Como encontrar descanso em meio à tempestade? Em primeiro lugar, siga Jesus. Em segundo lugar, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Em terceiro lugar, clame por Jesus. Clame por Jesus. O mesmo versículo 25 vai dizer assim: os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer.
Eles clamaram, eles pediram socorro. Clamar por Jesus significa que em meio à tempestade, nossa primeira atitude deve ser de ir até Jesus e não a nossa última atitude. Clamar por Jesus significa ser objetivo em nossas petições e não subjetivo. Clamar por Jesus significa estar disposto a aceitar o socorro, a ajuda do Senhor Jesus. Gary Collins, em seu livro intitulado Aconselhamento Cristão, ele vai dizer que 80% das pessoas que batem na porta de um gabinete pastoral estão à procura de alguém para apoiar a decisão que já tomaram no seu coração e não para pedir conselhos de fato. Muitas pessoas clamam pedindo ajuda, mas não são objetivas no seu pedido. Muitas pessoas clamam pedindo ajuda, mas quando Jesus oferece ajuda, acabam não aceitando. Qual é o teu clamor nessa manhã? Qual é o teu grito de socorro? O que tem abalado a sua vida, o que tem abalado a vida da sua família, seja objetivo e disposto a aceitar a ajuda do Senhor. Aceite a ajuda que Deus tem oferecido a você. Certa vez eu ouvi que fé não é esperar que a minha vontade seja feita. Fé é esperar que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. É uma espera constante e cheia de gratidão, sabendo que a vontade de Deus um dia vai se cumprir. Isso é fé. Como encontrar descanso em meio à tempestade? Em primeiro lugar, siga Jesus. Em segundo lugar, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Em terceiro lugar, clame por Jesus. E quarto e último lugar, reconheça o poder de Jesus. O versículo 27 vai dizer assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Outra tradução vai dizer que aqueles homens ficaram admirados. Faz quanto tempo que você não fica mais admirado por quem Jesus é? Faz quanto tempo que você não fica mais admirado com os ensinos de Jesus? Faz quanto tempo que você não fica mais admirado com as ações de Jesus na sua vida? Faz quanto tempo que você não fica mais admirado diante da ação do Deus Emanuel na sua vida, na vida da sua família, nessa igreja? Recordar é viver. Reconhecer o poder de Jesus é ter um coração cheio de gratidão. Somente um coração cheio de gratidão compartilha o que aprendeu de Jesus. Somente um coração cheio de gratidão compartilha aquilo que aprendeu. Somente um coração cheio de gratidão canta. Existe um ditado famoso que diz: quem canta os seus males espanta. Somente um coração grato é capaz de cantar as qualidades incomunicáveis do Senhor. Somente um coração cheio de gratidão é capaz de cantar: Deus, Tu é o Todo-Poderoso. Deus, Tu é o Deus que sabe de todas as coisas. Deus, Tu és o Deus que está em todos os lugares. Eu não estou sozinho. Deus, o Senhor é um Deus que não muda. Somente um coração cheio de gratidão é capaz de cantar: Deus, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus fiel. Somente um coração cheio de gratidão é capaz de viver os conselhos de Deus na sua vida. Somente um coração cheio de gratidão é capaz de pensar como Jesus pensa, sentir o que Jesus sente, agir como Jesus age, se relacionar como Jesus se relaciona. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: Jesus, o Deus que se apresenta em meio à tempestade. Não temas, ao lado de Jesus nós encontramos descanso, mesmo sendo suscetíveis às tempestades. Não temas, a tempestade quando chega, ela é inesperada muitas vezes. Ela é avassaladora, ela vai além da nossa capacidade humana para resolvê-la. Ela nos surpreende de forma negativa. Muitas vezes a tempestade vem da onde a gente menos espera. Mas não há o que temer. Jesus venceu a tempestade. Jesus venceu a morte.
como encontrar descanso em meio à tempestade, siga Jesus. Siga Jesus. Siga Jesus em seus milagres, mas também siga Jesus no caminho da cruz. Não olhe para as circunstâncias, e sim para Jesus. Olhar para as circunstâncias traz morte, olhar para as circunstâncias traz agonia, olhar para as circunstâncias nos escraviza aos nossos medos. Olhar para Jesus traz vida, olhar para Jesus traz descanso, olhar para Jesus traz liberdade, olhar para Jesus nos traz o senso de família. Como encontrar descanso em meio à tempestade? Clame por Jesus. Seja objetivo no seu clamor. Diga ao Senhor Jesus como está o teu coração e aceite o socorro. Aceite a resposta de Deus para a sua vida. Como encontrar descanso em meio à tempestade? Reconheça o poder de Deus. Reconheça o poder de Deus. Reconheça que esse Deus já atuou na tua história, continua atuando e atuará. Reconheça que esse Deus já atuou na história da tua família, continua atuando e atuará. E seja grato por isso. E seja grato por isso. Não há o que temer. A tempestade, ela faz parte do currículo do verdadeiro discípulo. A tempestade não é para a morte. A tempestade é para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, nessa manhã, Deus, talvez existe alguém aqui no nosso meio, enfrentando uma tempestade que chegou de forma inesperada, uma tempestade que chegou de forma avassaladora, uma tempestade que vai além da capacidade humana para resolvê-la, uma tempestade que surpreendeu de forma negativa, Deus. Pai, tenha misericórdia dessa pessoa. Que nessa manhã, Deus, ela possa tomar a decisão de seguir os teus passos. Que nessa manhã ela possa olhar para o Senhor e encontrar no Senhor uma promessa, encontrar no Senhor a paz, encontrar no Senhor um Deus que age em todos os momentos. A minha oração, Deus, é que nessa manhã essa pessoa possa clamar pelo Senhor. Que ela possa ser objetiva no seu clamor, que nesse momento ela possa estar dizendo na sua oração aquilo que tem trazido medo ao seu coração, aquilo que tem trazido tristeza ao seu coração. Que nessa manhã, Deus, essa pessoa possa reconhecer tudo aquilo que o Senhor já fez na vida dela, ser grata por isso e confiar que o Senhor está agindo, que o Senhor venceu a morte e que o Senhor, Deus, é um Deus que é vivo, um Deus onipotente, onipresente, onipotente, imutável, capaz de mudar essa situação. Abençoe, Senhor, os ouvintes nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eis na tua vida mil problemas pra enfrentar. Eis desconfiança, já perdeu.
problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o seu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz. É segura, teu Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz, pois é Ele, meu Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Quais são os teus medos? Quais são os teus medos? Lembre-se disso. Jesus, o Deus que se apresenta em meio à tempestade. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pelos teus bons conselhos, pela tua palavra. Abençoa o teu povo durante a semana, Deus. Cuida do teu povo, Deus. Livra o teu povo de todo o mal, Deus. Que durante essa semana, Deus, nós possamos provar do cuidado do bom pastor, mesmo em meio às tempestades da vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito, seja com todos vocês. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana para você e para a sua família.